como superar a dor da traição. Presta muita atenção nesse vídeo, porque eu vou te mostrar o exato passo a passo de como você vai lidar com essa situação. Para você que acabou de descobrir a traição e está em estado de choque, que descobriu faz tempo, mas não sabe o que fazer, que quer terminar o relacionamento, mas não sabe como, que quer resgatar o relacionamento, mas não sabe como voltar a confiar e, principalmente, não ser mais traído. Meu nome é Pablo Tufano, eu sou psicólogo e eu já ajudei centenas de mulheres a superar a dor da traição. Também já fui entrevistado pela grande mídia, por exemplo, pela Rádio Globo, fui entrevistado pela Adriane Galisteu, onde eu expliquei como funciona o tratamento para traição. Também pela Rádio Bandeirantes, Rádio Record e várias outras emissoras. E eu decidi estudar esse tema porque eu descobri muito cedo o estrago que acontece numa família quando se descobre uma traição. Impacto esse em todas as pessoas da família, inclusive nas crianças. No meu caso, impactou o meu desenvolvimento. Para você ter noção, na minha infância, na minha adolescência e no começo da minha fase adulta, eu via a sexualidade como algo perigoso, algo que gera sofrimento nas outras pessoas. Então, por isso, eu decidi ser virgem durante 26 anos, acredite ou não. E por conta disso, eu já tive que fazer muita terapia. E talvez, por conta disso, eu tenha me tornado terapeuta e fui buscar na psicologia as razões que a ciência explicava por que as pessoas traem e quais são os métodos validados cientificamente para atender esse tipo de caso. E hoje eu percebo que quando eu atendo uma mulher que foi traída, um homem que traiu, eu não estou beneficiando apenas aquele indivíduo que eu estou atendendo, mas o casal, os filhos e a família como um todo, inclusive a minha criança ferida. E eu fico muito feliz com isso. Então eu vou te ensinar nesse vídeo as 5 fases para superar a dor da traição, falando dos ciclos negativos que as pessoas entram quando não recebem um tratamento efetivo e também o que acontece quando as pessoas recebem um tratamento com técnicas validadas pela ciência. E a partir dos meus estudos, da minha prática, eu criei o meu método, que se chama Método Tufano, que ele é majoritariamente composto por grandes técnicas validadas pela psicologia em vários estudos científicos. Mas, infelizmente, a grande maioria dos psicólogos não conhece, porque não são técnicas que são ensinadas na faculdade e só em pouquíssimas pós-graduações e especializações. Então, vamos para a primeira fase, a fase do porquê. Você pega o celular e lê a mensagem e você descobre que o seu maior medo da vida aconteceu. Ele está te traindo. E aí, nesse momento, 1 milhão de perguntas vem na tua cabeça. Por que que você me traiu? O que que ela tem que eu não tenho? Se a gente tinha uma vida tão perfeita, por que você foi fazer isso comigo? A sensação é que você é um lixo, que não serve para nada. E piora quando descobre que ela é sua melhor amiga, que ela é mais magra, que ela é mais bonita, que ela tem idade para ser tua filha, que ele saía toda semana com garotas de programa, ou às vezes até situações piores. E aí você se sente uma idiota, se perguntando como que eu não vi os sinais que estavam embaixo do meu nariz. Então você entra no ciclo do interrogatório infinito. Você faz mil perguntas. Por que você fez isso? O que ela tem que eu não tenho? Então você pergunta, ele responde, você não acredita numa palavra que ele diz, vai dormir com raiva, no outro dia você acorda e faz todas as mesmas perguntas. Ele responde de novo, você não acredita de novo, vai dormir com raiva e assim sucessivamente. No começo, ele te responde com paciência, mas as respostas dele nunca são suficientes. Você se sente rejeitado, que não é boa o suficiente, então você pergunta de novo, de novo, de novo, até que uma hora ele explode. Ele fala, eu não aguento mais responder as mesmas perguntas. Eu não sei por que que eu te traí. Já falei que isso não significou nada para mim. Mas aquela pergunta não sai da tua cabeça. Mas afinal, por que você me traiu? Mas eu posso te falar uma coisa? Na maioria das vezes, o homem realmente não sabe. A maioria dos homens não tem maturidade emocional para entender os seus próprios sentimentos. As respostas que ele dão são sempre muito rasas, mas as respostas que você quer são muito profundas.
E ele sozinho nem consegue ver. E fazer essas perguntas sem técnica dificilmente vai trazer as respostas que você está buscando. No meu método, nós vamos muito além das respostas superficiais que ele está te falando. A gente vai atrás das respostas profundas, respostas essas que já foram mapeadas cientificamente pela ciência da psicologia. Diversos estudos científicos mostram que uma das razões da traição pode estar ligada à criação que ele teve do pai e da mãe. Por exemplo, ele pode estar repetindo o padrão de traições que ele aprendeu com o pai por uma lealdade invisível. Ou ele pode estar olhando para você e está enxergando a mãe dele. Então ele acaba buscando outra mulher para tentar sair desse complexo de Édipo. E quando vocês descobrem essas razões profundas do caso de vocês, você para de sofrer com as razões rasas. Ah, porque ela é mais bonita, porque eu não sou boa o suficiente. Não, agora você sabe os pontos certos que precisam ser trabalhados, tanto nele quanto em você. Então vamos para a segunda fase da dor. Desde que você leu aquelas mensagens no celular, você não tem uma noite de sono. Você acorda no susto e sempre tem um novo pesadelo do seu marido estando na cama com a outra. Então você sente um aperto, um nó na garganta, uma dor de estômago, náuseas, tremedeiras, crises de choro. Todas as noites antes de dormir, você chora, chora de exaustão até dormir. É como se estivesse morrendo por dentro com uma facada que não cicatriza. E a sensação é que tudo que você viveu até hoje foi uma grande mentira. E o pior, todos aqueles anos, seus melhores anos que não voltam mais, foram perdidos nessa ilusão. Você sente nojo, você sente raiva toda vez que lembra daquela cena. Então você entra no ciclo da reação traumática. Você tem uma lembrança da traição, você tem uma dor física insuportável e você briga com ele. Tem um novo pensamento, uma nova dor física, uma nova briga com ele. E você tem cada vez mais sonhos, sonhos vívidos, que você pensa que é uma premonição. Não, porque se eu estou sonhando, com certeza é porque está acontecendo. E essas brigas que parecem sem motivos para quem olha de fora, para você é uma questão de sobrevivência. O problema é que cada briga gera mais sofrimento e afasta qualquer possibilidade de você voltar a ter paz. Me deixa te explicar o que está acontecendo no teu cérebro. Você está vivendo um quadro clínico que nós chamamos de estresse pós-traumático. A sua amígdala, que é responsável pelo medo, está sequestrada e ativa durante 24 horas por dia. Então ela dispara cortisol, dispara adrenalina, e é por isso que você fica lembrando 24 horas desse trauma, dessa traição, porque essas lembranças para o teu cérebro é uma forma de te proteger. No meu método, nós usamos técnicas validadas pela ciência para desativar essa amígdala sequestrada. Nós conseguimos acalmar o teu sistema nervoso para aquelas imagens que vêm da traição e que te geram tanto sofrimento parem de vir a todo momento. As lembranças podem até voltar a vir, mas quando vierem, vão estar com muito menos carga emocional e com muito menos frequência e intensidade. Então nós entramos na terceira etapa, a etapa do medo. Você deita, mas o corpo não relaxa. Ele perde o celular para ligar o alarme à noite e você já fica de canto de olho, procurando, espionando para ver o que ele está fazendo. Aí ele demora 5 minutos para chegar ao trabalho, você já cria 1000 cenários. Onde é que ele tá? Com quem ele tá? Ele tá me traindo. Com certeza ele tá me traindo. Então você vira uma detetive em tempo integral. Você checa o celular dele 50 vezes por dia, você fica stalkeando todas as redes sociais, cheira as roupas dele, fica olhando o relógio para ver a hora que ele chega. E no fundo o que você pensa é, se eu não ficar vigiando ele todo o tempo, ele vai me trair de novo. O problema é que esse controle que te protege também está te matando por dentro. Então você entra no ciclo da vigilância paranoica. Uma situação cotidiana acontece, por exemplo, ele chega 5 minutos depois do trabalho, você acusa ele de traição, ele te prova que não estava te traindo, ele se faz de vítima e você é acusada de louca. E aí acontece outra coisa, você acusa ele de novo, ele prova que não estava te traindo, se faz de vítima de novo e te acusa de louca de novo.
Mas deixa eu te falar o que a ciência diz. Vigiar o outro não impede a traição. Pelo contrário, estudos mostram que uma hipervigilância pode gerar no homem uma sensação de sufocamento e ele pode pensar: nossa, eu não aguento mais ser injustiçado e eu vou embora. Ou usar essa injustiça como justificativa para te trair de novo. Então, o seu medo do abandono, que gera esse ciúmes abusivo, aumenta as chances de você ser traída de novo e ser abandonada. No meu método, nós trocamos essa vigilância excessiva por uma blindagem estruturada. Nós trabalhamos com limites claros e protocolos de segurança, onde o papel de ser segura não é só teu, mas é dele. Ele precisa te dar a segurança que não vai te trair mais. Não é você que tem que ficar perseguindo ele, mas ele que precisa fazer ações para você voltar a confiar. Nós estabelecemos novos acordos e ações baseadas em confiança e não em promessas vazias. E assim você volta a focar na sua vida, na sua academia, no seu trabalho, ficando atento aos sinais, mas não ficando em estado de alerta permanente. Seu estômago para de embrulhar porque agora você está se sentindo segura de novo. E você sente um alívio porque percebe que o relacionamento não é mais ficar espiando freneticamente o que ele está fazendo ao celular, mas é baseado em novos acordos e compromissos sólidos firmados por vocês. E entramos então na quarta fase, a fase da dúvida. Ele está ali na sua frente, ajoelhado, pedindo perdão, dizendo que nunca mais vai acontecer isso de novo. E você diz não, mas no fundo você queria dizer sim, porque você não quer simplesmente mandar esse cara embora. Você escolheu ele para sua vida. É difícil mandar quem você ama embora, mas você não quer ser traído. Então, existe uma dúvida na sua mente. Você olha para ele e enxerga um monstro que te traiu. E ao mesmo tempo olha que é um excelente pai de família e é alguém que você sonhou em construir a vida juntos. E aí, nesse caso, você simplesmente não sabe o que fazer. E será que se eu perdoar, ele vai me trair de novo? Então você sente que se você perdoar agora, você está dando um passe livre para ele te trair. Mas ao mesmo tempo, se você manda ele embora, você se sente culpada por afastar ele dos filhos. E aí então você olha para os seus filhos brincando na sala e pensa: eu não quero que eles sofram se eu decidir ir embora, mas eu também não quero que eles vejam a mãe deles aceitando ser traída. E aí então vem o peso do julgamento. O julgamento de ser a primeira divorciada da família, o peso de ser julgada pelas amigas, ser julgada pela igreja, ser julgada no trabalho, o medo da solidão, o medo de ficar sozinha e também o medo de ver os seus filhos sendo criados por outra mulher. Você tenta se convencer que o melhor é ficar, mas dá uma vontade de ir embora. E no fundo você sente que qualquer escolha que você tomar vai ser a decisão errada. Então você entra no ciclo da decisão errada. Se você perdoa, você é traída de novo. Se você manda embora, você se culpa por afastar os filhos do pai. E assim sucessivamente. E como qualquer escolha parece errada, você fica presa nos ciclos 1, 2, 3 e 4 e não sai do lugar. Mas deixa eu te explicar o que a psicologia fala sobre isso. Você está vivendo uma dissonância cognitiva. O seu coração quer uma coisa, a sua mente quer outra, a sua moral quer outra coisa, a sua família quer outra coisa, e no final das contas você não sabe o que escolher. É como se a sua bússola interna tivesse totalmente desregulada, apontando para todas as direções e nenhuma é o caminho certo. No meu método, nós trabalhamos a expansão da sua consciência e aumentamos a sua capacidade de decisão. Assim, você tem mais condições de identificar se o seu marido está realmente arrependido e fazendo tudo para realmente construir e reconstruir a relação, ou ele está te fazendo uma falsa promessa só porque ele está se sentindo culpado. Com isso, aliado a técnicas de escuta interna, onde você vai ter condições de tomar a melhor decisão, porque ela vai estar alinhado com o seu interior. Qualquer que seja a sua decisão de terminar ou restaurar o relacionamento, vai ser a melhor escolha. E você vai ter uma segurança de saber que seus filhos estão bem, porque quando a mãe está bem,
os filhos estão bem. Então chegamos na quinta fase. A quinta fase, ela pode ser tanto o terminar quanto o restaurar. Eu vou te explicar a fase do terminar primeiro. Você decidiu que não dá mais e que quer terminar tudo, mas parece que o teu coração não te obedece. Você manda ele para fora de casa, mas ele não vai, porque ele abusa da tua dependência emocional. E a dor da traição agora se soma com a dor do término do relacionamento. E no fundo você pensa, se eu terminar, eu vou entregar ele de bandeja lá para outra. E por medo de perder, medo de ficar sozinha, você acaba aceitando migalhas. Você para de se olhar no espelho, para de se reconhecer, para de tomar banho, para de arrumar o cabelo. Você agora se sente um lixo emocional. E você entra no ciclo da recaída arrependido. Você termina, sente um vazio do abandono, tem uma recaída, é atraída de novo. Termino, sente o vazio e o medo de ficar sozinha, volta, é traída de novo, e assim sucessivamente. Ou então você termina com ele. Um dia você consegue terminar, mas não cuida dessa dor emocional. Então você encontra outra pessoa rapidamente para tapar e segurar, mas essa pessoa tende a te trair de novo. E aí você entra em todo o ciclo novamente. Mas deixa eu te explicar o que a psicologia fala sobre a repetição de padrão. Estudos científicos mostram que filhas que viram sua mãe serem traídas podem desenvolver de forma inconsciente uma tendência de repetir esse padrão de sofrimento. Além disso, crianças que se sentem rejeitadas e abandonadas pelos pais podem criar esquemas emocionais de dependência, o que torna o término quase insuportável na vida. E você se sente fraca, mas não é porque você é fraca, porque você está operando em padrões antigos que precisam ser quebrados por você e pelos seus filhos. No meu método, nós chamamos de trabalhar os padrões emocionais disfuncionais. Antes de terminar com ele, você vai terminar internamente esse relacionamento. Nós cuidamos das feridas emocionais do abandono para que você não precise mais viver de migalhas, para se sentir viva de novo. Através de técnicas da psicologia clínica, nós preparamos o terreno para que o término não seja uma fuga, mas um ato de profundo auto-amor. Você sente um alívio gigante. Você volta a cuidar de você, toma banho, faz a sobrancelha, muda o cabelo e volta a ser aquela mulher brilhante que você sempre foi. E você desenvolve padrões saudáveis e no tempo certo você estará pronta para encontrar alguém fiel, porque agora você é uma mulher que não aceita nada menos do que você merece. E o mundo não acaba quando termina o relacionamento, mas ele está apenas recomeçando. Então vamos para outra etapa, que é a fase da restauração, para quem quer salvar o relacionamento. Você decidiu ficar e ele está realmente fazendo tudo para salvar o teu relacionamento, mas no silêncio do teu quarto, a dor continua lá. Mas existe uma parte em você que sente nojo quando ele te encosta. Você olha para ele e enxerga ele um homem fraco e sem caráter. Você olha para o seu relacionamento e lembra da metáfora da taça, que depois que ela quebra, nunca mais volta a ser igual. Então você começa a acreditar que a única maneira de sair dessa roda de sofrimento é terminando, mesmo que ele passe 10 anos te provando que nunca mais te traiu. Então você entra no ciclo da restauração frustrado. O marido faz tudo para ser perdoado pela traição. Você finge que perdoa, sente essa dor, termina, mas sente culpada por ter terminado um relacionamento que não necessariamente precisaria terminar. Mas como psicólogo, eu preciso te dizer que a sua família não precisa terminar por falta de tratamentos adequados. A ciência tem ferramentas adequadas para auxiliar vocês nessa restauração da família. Estudos realizados com milhares de casais provam que é possível sim restaurar um relacionamento com técnicas validadas para reconstruir a confiança. Nós não focamos em esquecer, mas focamos em reconectar, em aumentar a capacidade de resolução de conflitos, para aumentar o compromisso, a intimidade, a segurança, a confiança e o significado de estarem juntos. Alguns casais dizem para mim, olha, eu não vou agradecer por ter sido traída, mas é quase isso, porque o relacionamento está tão melhor,
tão mais autêntico, e se a gente não tivesse olhado para isso com verdade, a gente não teria chegado nesse nível de profundidade do casal. Agora eu te pergunto, em quais dos ciclos você se identificou? Você se identificar? Se você se reconhece em alguma das cenas que eu descrevi, é porque o teu coração está gritando por ajuda. Você não aguenta mais lidar com isso sozinha. Eu estou aqui para te auxiliar, para te acompanhar nessa etapa tão delicada. Então eu quero te fazer o convite. Clica no botão aqui de baixo e agenda a tua sessão de avaliação comigo. Nesse primeiro encontro eu vou fazer um diagnóstico do teu caso e a partir daí criar um plano terapêutico personalizado para você. Você vai fazer a sua inscrição aqui embaixo e assim que tiver feito, eu vou entrar em contato com você para nós agendarmos o melhor horário para fazer essa sessão de avaliação. Vamos juntos cicatrizar essa ferida e resgatar a tua dignidade. Estou aqui te aguardando e vamos recuperar a paz mental que você merece.